Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o livro de Jeremias, um livro profético, com mensagens de juízo, mas também com mensagens de esperança para o povo de Israel. Então, este é um livro onde você irá observar um homem tentando entregar a palavra de Deus e sendo retalhado de diversas formas. E é um livro que traz muita aprendizagem para nós cristãos. Então eu irei compartilhar com vocês a minha apresentação de slides para que você consiga acompanhar ponto a ponto. Então, vamos lá? Então, abrindo aqui. Então, né, dando início. Então, Jeremias. Olha, existem algumas coisas em Jeremias que você não pode perder de vista. Então, qual é o conteúdo do livro? O conteúdo são oráculos de juízo contra Judá e as nações, bem como oráculos de esperança futura interligados com a narrativa do papel de Jeremias para os últimos dias de Judá. A infidelidade de Judá, né, ou seja, como eles são infiéis, não obedecem a Deus, isso termina com a destruição de Judá, cumprindo as promessas de Deuteronômio. Mas Deus tem um futuro brilhante planejado para esse povo. Um tempo de restauração e uma nova aliança. O coração do próprio Deus é revelado ao seu povo por meio do coração de Jeremias. Então, neste livro, o que você vai observar? Um profeta chamado Jeremias se entregando intensamente e sofrendo muitas retaliações. Pois muito bem, então quem é Jeremias na fila do pão, né? Quem é Jeremias, afinal de contas? Bom, o significado dele, né, deste nome, significa o Senhor lança. A ocupação, ele é um sacerdote, um profeta, de linhagem sacerdotal, do vilarejo de Anadote, que era cerca de mais ou menos uns 5 quilômetros ali de distância de Jerusalém. Ele é popularmente conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas, mas existe um problema aqui para nós, no nosso contexto. Quando você escuta alguém falar assim: olha, fulano de tal é chorão. Ah, fulano de tal chora muito fácil. A gente acaba entendendo que essa pessoa ela é fraca emocionalmente, que ela não suporta muita coisa. Mas não é o caso de Jeremias. Inclusive, eu desafio vocês a pensarem, quando vocês estiverem lendo o livro, se vocês suportariam um décimo do que ele passa. Jeremias é classificado como um profeta chorão por ele conseguir levar os sentimentos dele para Deus de forma ampla e sincera. Ele tem um lado assim que é mais emotivo, que leva algumas coisas, sim, mas as coisas que ele é capaz de fazer por se colocar desse jeito, por se prostrar desse jeito, por obedecer dessa forma, você não encontra muitos exemplos como ele. Então, Jeremias, ele também nos ensina a como levar os nossos sentimentos para Deus. Então, no momento que você estiver lendo esse livro ou assistindo essa aula, reflita sobre o seguinte: você consegue levar os seus sentimentos para Deus? Você consegue chorar na presença de Deus? Você consegue falar sobre aquelas coisas que chegam a te embrulhar o estômago só de você pensar? Coloque isso na sua mente, reflita sobre isso. Pois muito bem, continuando. Qual a atividade, qual é a data da atividade profética de Jeremias? Está entre 627 a 586 a.C. Lembrando que a contagem é sempre regressiva, porque quando chega em zero, nasce Jesus Cristo, e a partir dali o calendário é contado de forma diferente. Então, quando ele começou, faltavam 627 anos até a vinda de Jesus Cristo, tá? Pois muito bem. Então, o seu ministério foi imediatamente antecedido pelo ministério de Zofonias.
Abacuque era da mesma época. E talvez Obadias também. Ezequiel começou seu ministério na Babilônia em 593. Então veja só: Zofonias, Abacuque, Obadias e talvez Ezequiel, todos eles eram mais ou menos contemporâneos. As atividades, né, proféticas de Ezequiel começaram um pouco depois, né? Mas pode ser que ele tenha sido contemporâneo, porque ele, né, isso foi a data que ele começou as atividades proféticas, né? Não que ele nasceu. Não se sabe como e quando Jeremias morreu. Segundo a tradição judaica, no entanto, enquanto morava no Egito, foi executado por apedrejamento. Então, isso está lá em Hebreus 11:37. Então, você pode dar uma conferida ali. É o que a gente tem de mais aproximado, tá? O que também é importante você entender que existe todo um contexto histórico para você poder perceber com bastante qualidade o quão importante era a missão e quão difícil era a missão de Jeremias, tá? Embora tenha recebido seu chamado durante o 13º ano de 30 anos do reinado de Josias, somente um dos seus oráculos data desse período, que é o oráculo que está lá no capítulo 3, do versículo 6 ao 10. A maioria deles vem de anos tumultuados em Jerusalém após a morte de Josias, durante os reinados de dois de seus filhos, né? Então tem ali, né, o Joaquim e que passa aí nessas datas que estão. O próprio Josias havia reinado durante uma trégua no cenário internacional, enquanto a Síria estava em sério declínio e tanto o Egito quanto a Babilônia dispunham da supremacia na área costeira, que incluía Judá. Então, basicamente, o que que você tem que entender? Existiam toda uma questão política ali forte. Então, o Egito e a Babilônia, eles eram as maiores potências ali. E, basicamente, Judá estava ali no meio, né? Então, existia um problema. Josias morreu em batalha contra o faraó egípcio, que por sua vez foi derrotado por Nabucodonosor. O restante dos anos finais de Judá está relacionado aos eventos políticos que se seguiram. Então, o que você tem que imaginar? Neste período, Judá era já bastante pressionada pela Babilônia. Os filhos de Josias e um neto, Joaquim, ó, só para vocês lembrarem bem, tá? Existe o Jeoaquim e o Joaquim. São pessoas diferentes na história. Passaram seus poucos anos de reinado como joguetes políticos entre Egito e Babilônia, sempre sob o controle babilônico, mas repetidamente se voltando para o Egito em busca de ajuda, querendo se livrar-se do jugo e obter certa independência. Então, tente imaginar o seguinte: Judá, nessa época, sempre estava presa ali à Babilônia e procurava aliar-se ao Egito, em busca de ajuda, em busca de independência. Essas políticas, então, resultaram em um cerco por Nabucodonosor por volta de 598, que levou a ter o termo breve reinado de 3 meses de Joaquim. Então, Joaquim reinou só apenas durante 3 meses. Junto com a maior parte dos líderes de Jerusalém, foi enviado ao exílio. Então, se você voltar lá em 2 Reis 24, do 8 ao 17, você encontra. Também vai estar descrito isso ali em Jeremias 29. O último rei de Judá, Zedequias, retornou a essas políticas inúteis, o que por fim levou a um segundo cerco e a total destruição de Jerusalém. Ainda outra rebelião, de um remanescente dos que permaneceram em Judá,
finalmente resultou em uma fuga para o Egito, na qual Jeremias e Baruque foram levados. Tá? Então, continuando essa questão do contexto, é muito importante você entender toda a pressão que Judá recebia da Babilônia e na maneira como ela tentava se refugiar no Egito, para você entender o porquê Jeremias era tão hostilizado. Jeremias recebeu uma tarefa extremamente ingrata. Ele tinha que ficar em oposição à casa real de Davi, aos profetas, aos sacerdotes e ao povo, anunciando a destruição iminente de Jerusalém e insistindo para que aceitassem o exílio na Babilônia se desejavam viver e ter um futuro. Basicamente, para vocês entenderem de uma forma bem simples, as mensagens de Jeremias era praticamente: vamos nos render pacificamente, porque assim a mão não vai pesar, nós não seremos destruídos, nós não teremos nossas casas queimadas. Se a gente for quietinho, mansinho, as coisas irão ocorrer melhor. Não vai ser bom, mas não vai ser trágico. Não vai haver matança, não vai ter casa queimada. Só que qual é a grande questão? Era como se essa mensagem sendo entregue ali na casa de Davi, era como se Jeremias fosse um herege, que não acreditasse, como se as pessoas olhassem para ele e falassem: cara, a gente não acredita em você, nós temos uma promessa, a gente é vencedor, a gente só ganha. A gente, Deus não vai pesar a mão. Mas o povo esquece dos anos de desobediência. Em questão está a política de Jeremias pró-Babilônia, seguindo o primeiro exílio sob Joaquim, uma visão que enfrentava dupla resistência na corte real. Muitos acreditavam que Jerusalém estava segura por causa da aliança davídica e da presença do templo de Deus. E a segunda questão, que o tal exílio de Joaquim seria breve, ou seja, o que eles imaginavam? A gente tem uma promessa, por causa da aliança davídica, temos um templo, e o exílio de Joaquim vai ser breve. A mensagem de Jeremias é clara: entreguem-se à Babilônia e viverão, mesmo que o retorno leve toda uma vida, ou resistiram, ou resistam e morrerão. Por trás dessa resistência está uma convicção, baseada no resgate de Jerusalém por Deus na mão dos assírios. Daí isso você pode voltar lá em Isaías 36 e 37. De que Sião era inviolável por conta de seu templo, o lugar de descanso e habitação de Deus, tá? Então veja, quando se fala Judá, Sião, tá falando tudo no mesmo lugar, tá? A grande questão é, esse povo ele estava se entendendo como invulnerável. Nada vai nos acontecer. E de fato, se o tempo todo eles estivessem sendo obedientes, provavelmente não aconteceria. Mas o problema foram anos e anos e anos e anos a fio, desde a libertação, que esse povo peca com idolatria, entre outras coisas piores, né? Pois muito bem, vamos tentar agora entender um pouco desse sofrimento, né, de Jeremias. Quando o sacerdote, veja só essa passagem, Jeremias 20, do 1 ao 12. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco, que havia junto a uma porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Então veja, quando Jeremias falava essas coisas, olha, se arrependam, né, tal, vejam, sim, vamos nos entregar pacificamente ou haverá morte, tal, tudo mais. Então pega Jeremias e manda espancar. Então já começa aqui com espancamento no tronco. Assim me ordenou o Senhor. Só deixa eu mover aqui minha imagem. Faça para você um jugo
com cordas e madeira e ponha sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Então veja só, coloca-se esse jugo, né? Ou seja, esse tronco, que é colocado em boi. Então, basicamente, o que significa esse jugo? Quando você coloca num boi, você limita o movimento dele, você guia os passos dele, ou seja, você é conduzido. Basicamente, não era algo que se esperava ver de um profeta, né? O profeta chegar e dizer assim: olha, esse jugo aqui representa o que a gente vai precisar fazer. A gente vai ter que se render, a gente vai ter que ser submisso. Complicadíssimo, né? Porque a gente sempre quer escutar discurso de vitória, ganhamos, vamos ser vitoriosos, vamos triunfar. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele eu destruirei completamente. Mas o que acontece na sequência, já no capítulo ali 28, do 10 ao 13? Então o profeta Hananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e quebrou, e disse diante de todo o povo: Assim diz o Senhor: é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eu tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Hananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Vá dizer a Hananias: Assim diz o Senhor: Você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Ou seja, a coisa fica muito mais pesada. Ainda no sofrimento, né, de Jeremias, tem um momento que eles colocam Jeremias numa cisterna, né? E veja, e deixam ele lá para morrer, né? Ou seja, para sofrer. Então, com ratos, com coisas sujas, né? Ou seja, passando fome, ou seja, a pior condição possível. Mas, quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Hananias, o prendeu e disse: Você está desertando para o lado dos babilônios. Ou seja, você não está a nosso favor, porque olha o que você está falando, olha o que você está profetizando, que é para a gente se entregar. Então, sempre quando você estiver lendo Jeremias, lembra que o que Jeremias está profetizando vai contra o senso comum daquela época. É uma palavra que, para a maior parte deles, era incompreensível. Tipo, por que que Deus iria falar para a gente se render? O nosso Deus é um Deus de guerra, de batalha. A gente tem promessa de vitória e ele está falando para a gente se render. Como assim? Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis ouvi-lo, e prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram ele e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água lá, somente lama. E Jeremias afundou na lama. Então veja a forma cruel como as pessoas estavam o tratando. Estavam tratando ele como se ele fosse um traidor, como se ele não fizesse mais parte do mesmo povo
como se ele fosse literalmente uma pessoa contrária às vitórias de Jerusalém. Dando sequência aqui ao sofrimento, né, de Jeremias, vamos lá para o capítulo 36, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor havia lhe falado. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Zafã. A sala ficava no pátio superior, na porta do novo templo. Em vez disso, o rei ordenou a Jeramel, filho do rei Zezarias, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor os tinha os escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras que Jeremias ditou e Baruque escreveu. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito, o rei pegava, rasgava, queimava. O rei pegava, rasgava, queimava. Ou seja, não queria ouvir, não queria introjetar nada do que estava escrito ali das palavras do Senhor. Dando continuidade, aqui eu acho muito importante ler na íntegra com vocês sobre o lamento, né, de Jeremias. Tá, só um pouquinho aqui que Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre, sempre que caio, e para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas eu digo, não o mencionarei nem falarei mais em seu nome. É como um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto de tentando contê-lo. Já não posso mais. Ouço muitos comentando: terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez se ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu examinas o justo e vês o coração e a mente. Deixe-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que nasci. Jamais seja abençoado o dia que a minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e deixou-o muito alegre, quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça os gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Pois ele não me matou no ventre materno, nem fez a minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Veja, é um lamento. Veja que existem momentos aqui que ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. E nem por isso ele deixa de ser usado por Deus.
ele fala aqui de coração aberto. Ele fala do quão difícil é entregar essa mensagem, mas ele entrega. E é sobre aprender a lamentar, porque veja, o lamento, ele também pode acontecer como uma forma de adoração. Quando você reconhece que Deus faz falta, que Deus está fazendo falta, ele entende que você está numa posição de arrependimento, de estar repensando, que você está valorizando a presença dele, porque agora você não tem e sente falta. Sobre o livro. O livro de Jeremias é uma coletânea de muitos oráculos, a maioria em poesia e contra Judá e Jerusalém, e de um grande número de narrativas nas quais esse profeta é o ator principal. Ele é considerado o maior livro da Bíblia em quantidade de palavras. Vocês podem observar que os capítulos de Jeremias são enormes, né? Porque, querendo ou não, Jeremias tem esse lado assim, né, mais emotivo, então talvez ele escreva mais, né, falasse mais. O que você não pode perder de vista também, você precisa observar que nos capítulos 1 a 25 formam um cerne da palavra profética de Jeremias. Provavelmente representam muito do rolo que foi queimado por Jeoaquim e reescrito com a ajuda de Baruque. Os oráculos iniciais anunciam o julgamento vindouro e as razões para tal, principalmente a infidelidade a Deus, né, e é como forma de idolatria. Ao mesmo tempo, estão cheios de apelos a Judá, insistindo que, caso o povo se arrependa, Deus cederá. Mas os apelos não são ouvidos e, por fim, abrem caminho à certeza do juízo iminente. Incluídos nele, né, uma coletânea, então, estão diversas interações intrigantes de Jeremias com Deus, por meio de argumentação, diálogo, lamentos e reclamação, sobre o desastre iminente e sobre seus maus tratos que sofreu. Então, ali eu só coloquei uma pequena amostra. O livro vai estar mais recheado disso, sobre esses diálogos dele e reclamações. Então, ele conversa com Deus de forma bem aberta. É bem interessante você ler o livro de Jeremias e depois de Lamentações para você também assim entender, tipo, você pode falar com Deus de uma maneira franca, aberta. O estilo da narrativa. Das muitas influências sobre o próprio Jeremias, as mais óbvias são Oséias e Deuteronômio. Jeremias faz uso considerável da vívida representação de Israel como uma noiva tornada em prostituta infiel, muito amada por Deus, mas a infidelidade fará com que ela entregue-se a seus amantes, ou seja, a idolatria principalmente, né? Refletindo várias influências deuteronômicas, em particular o apelo às estipulações da aliança, incluindo as maldições pela infidelidade, até o ponto-chave, de saber se o povo vai servir a Deus somente. Relacionado a isso estão as figuras do coração, circunciso, incircunciso, e a restauração prometida. Então, o que é a verdadeira circuncisão, né? Após o exílio, uma nova aliança, como em Deuteronômio. A questão não é meramente idolatria, mas o sincretismo. Existe uma questão de sincretismo religioso muito forte. Adorar e servir a Baal e a Deus ao mesmo tempo. Deus não permite isso. Esse sincretismo religioso, para ele, é falsidade. Mas Deus é único, como tal, um Deus ciumento que não pode suportar essa idolatria, mas também compassivo e amoroso para o seu povo. Então, como que a gente divide o livro? Então, do capítulo 1 ao capítulo 25, profecias de juízo contra Jerusalém. Do 26 ao 36 são narrativas que oferecem esperança no futuro. Do 37 ao 45, narrativas sobre a queda de Jerusalém. Do 46 ao 51, profecias
de juízo contra as nações. E aí, o capítulo 52, o final do livro. Profecias de juízo contra Jerusalém. Capítulo 1 a 25. Contém oráculos e ações simbólicas, interpretadas que anunciam a destruição iminente de Judá e de Jerusalém. Grande parte desse material aparece em forma de conversa, diálogo entre o profeta e Deus. Aqui, narrativas que oferecem esperança no futuro. Geralmente, essas narrativas vêm no final do livro, né? No caso de Jeremias, já vem aqui. Nos capítulos 26 a 36, duas coletâneas narrativas não cronológicas. Ou seja, lembrando, livro profético, ele não faz questão de seguir uma ordem cronológica. Ele faz mais questão de apresentar um sentido teleológico, ou seja, um sentido que aponta para um propósito. Tem um propósito maior nessa questão. Inclui a mais elevada mensagem de esperança descrita nos capítulos 30 a 33. Então, um exemplo aqui. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá. E os farei retornar à terra que dei a seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Narrativas sobre a queda de Jerusalém. Contém uma série de narrativas em ordem cronológica também. Os eventos que cumprem as profecias da parte um. Então veja só. Ali em Jeremias 7, 1, do 1 ao 29, tem a sermão do templo e a inutilidade da falsa religião. E isso se completa no capítulo 26, quando Jeremias é ameaçado de morte porque algumas situações estão ocorrendo. Profecias de juízo contra as nações. Basicamente, as nações principais é o Egito e a Babilônia, que eram as duas superpotências da época. E eram elas que basicamente ficavam fazendo com que Judá corresse para o Egito para se proteger da Babilônia, mas a Babilônia era mais forte, tal, tudo mais. Então, Judá ficava aí numa saia justa entre os dois. No final do livro, o capítulo 22 é um epílogo histórico, reivindicando Jeremias como um profeta. Então, é revisado ali algumas questões e ele é apontado como um grande profeta. O livro encerra com Joaquim. Então veja só, como eu mencionei para vocês. O período histórico de Jeremias é pré-exílico, ou seja, antes do exílio, e parte do no exílio, tá? Então ele não chega a vir a questão pós-exílica. No ano 37 do exílio de Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou o rei Joaquim de Judá da prisão no dia 25 do 12º mês. Ele falou bondosamente que ele com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. Dia após dia, o rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária, enquanto ele viveu até o dia da sua morte. Pois muito bem, por que essa última parte ela é importante? Porque é a partir disso que depois vai vir, né, outros eventos que anunciarão o retorno a Jerusalém, ao período
pós-exílico. Então, meus caros irmãos, esta foi a aula sobre Jeremias. Espero que você tenha conseguido entender que Jeremias, apesar de ser conhecido como um profeta chorão, é mais para você focar na questão de que ele é um homem extremamente corajoso, porque enfrentou juízos extremamente pesados. Ele sabia levar os sentimentos deles a Deus. Ele praticamente, durante todo o livro, ele prega sobre a idolatria, faz comparativos de que Judá, literalmente, né, o povo de Israel praticamente se comportou como uma mulher adúltera, que trai, mas que ao mesmo tempo, né, Deus é compassivo, então se ele se arrepender, ainda existe uma esperança, mas não dá ouvidos. Ele sofre amargamente. As outras regiões, como o Egito, a Babilônia, oprimem de todas as maneiras possíveis o povo de Deus. E mesmo assim, eles não ouvem. A grande mensagem de Jeremias é que, ao fim de tudo, Deus vai cumprir aquilo que ele promete. Então, meus caros irmãos, este foi o livro de Jeremias. Bons estudos para vocês e até a próxima aula e que Deus os abençoe.